Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Amor e Finanças. E hoje nós vamos mostrar na prática como a nossa reserva de emergência nos dá segurança e tranquilidade financeira. Mais do que a teoria, você vai ver como isso funciona no nosso dia a dia. Saiba que uma reserva de emergência bem planejada pode ser o diferencial entre um momento de crise e a tranquilidade. Vamos mostrar cada etapa e como utilizamos isso aqui em casa. Bom, a primeira pergunta que deve ser respondida é quanto de dinheiro eu tenho que ter na minha reserva? Bom, aqui no Amor e Finanças nós gostamos muito de uma metodologia que o Gustavo Cerbasi ele indica, que é você fazer os cálculos quanto você deve ter baseado no seu gasto mensal da família. Então nós começamos primeiramente com o que nós chamamos de PMS, que é o Patrimônio Mínimo de Sobrevivência, ou seja, são 6 meses o gasto médio da família. No caso aqui, como eu estou mostrando a minha reserva de emergência, nosso gasto médio aqui em casa é em torno de R$ 9.500. Multiplicando por 6 meses, que é a ideia do processo, nós temos 57 mil. Então essa, no caso, foi a nossa prioridade. Foi aquilo que nós colocamos foco. Então o nosso primeiro objetivo, quando a gente começou a ter um dinheiro sobrando no nosso mês, foi juntar 57 mil reais como reserva de prioridade, né? Depois disso, nós temos um passo que a gente chama de PMR, que é o Patrimônio Mínimo Recomendado para a sua segurança. São 12 meses do seu gasto mensal, para quem é CLT, ou seja, aquela pessoa que trabalha para outra empresa, para uma empresa ou para uma pessoa, para um CNPJ. Para quem é autônomo, a recomendação é de 20 meses desse valor. E voltando aqui na nossa planilha, R$ 9.500, que é o nosso gasto mensal, vezes 12, nós temos um valor que é de 114 mil. Isso é o objetivo de médio prazo. Você deve focar nisso antes de você pensar em férias de alto custo, a troca da sua casa ou a troca do seu carro. E esse valor é o que vai te dar segurança para você tomar as decisões de maneiras mais assertivas na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Então, no caso, esse é o valor real da sua reserva de emergência. Na metodologia, nós temos também um novo indicador, que é o PI, que é o patrimônio ideal. Isso aqui, na verdade, é só um norte, um indicador, para saber se você está indo na direção certa ou na direção, ou você precisa de mais foco. Lembrando que nunca é legal a comparação. Então não pegue esse número como uma verdade absoluta. Isso é só uma indicação na metodologia dele. A gente gosta bastante porque dá um bom norte para a gente saber se a gente está indo no caminho certo, se a gente precisa mais foco, se o nosso custo de vida está aumentando, se ele está aumentando de maneira adequada, ou seja, com coisas que fazem sentido e não com besteiras ou coisas que estamos adiando a nossa segurança. No nosso caso, com o nosso gasto mensal, seriam R$ 9.500, 12 meses, 10%, e a minha idade hoje é 37 anos. Então, quando você tem essa multiplicação, você tem 420 mil reais. Esse seria o valor ideal de patrimônio que eu deveria ter nessa idade. O legal de você ter esse cálculo é que você consegue ter proteções caso você não tenha esse patrimônio. Então você pode fazer ou mais foco na sua reserva, ou você faz um seguro de vida, que foi uma coisa que a gente não tinha até então. A gente nunca tinha parado para pensar nessa hipótese, porque na verdade quando a gente trabalha, tem um salário e tudo mais, a gente consegue manter nossas contas, a gente consegue ter uma vida digna. Agora, quando você está num casal, numa família, e você vem a faltar com essa renda, você tem que ter a garantia de que mesmo você não trabalhando, a sua família vai estar assistida. Então o seguro de vida faz muito sentido nessa forma. Então a gente acabou fazendo, a gente não tinha para pensar, a gente acabou fazendo o nosso seguro de vida quando a gente fez esse cálculo desse indicador. Tá? E também nós temos, por último, um indicador que chama o PNIF, ou PNIF, que é o patrimônio necessário para a sua independência financeira, que eu acho que é o objetivo de todo mundo, né? Ter uma segurança financeira ao ponto de que se sua fonte de renda principal vier a faltar,
você não vai passar nenhuma dificuldade, você vai conseguir manter os seus compromissos e ter uma vida digna, né, como todo mundo deseja. No nosso caso aqui, como o nosso gasto mensal da família é R$ 9.500, a gente tem uma reserva de 12 meses, a nossa rentabilidade que a gente deseja é de 8% menos 1% de inflação. Isso é um tema para um outro vídeo, porque as pessoas às vezes calculam a rentabilidade do investimento, mas esquece que a gente tem inflação. Então, na verdade, você tem que calcular o que é a rentabilidade real e aquela rentabilidade descontada da inflação. Então, para a nossa realidade, a gente teria que ter uma reserva de emergência de R$ 1.425.000 para a gente falar que a gente atingiu a nossa liberdade financeira. Não se desespere, eu sei que é um valor muito alto, mas o objetivo não é que você tenha esse valor agora ou você vai conseguir esse montante em 5 anos. Isso é um projeto de longo prazo. No meu caso, eu gostaria de ter a minha liberdade financeira com 60 anos. Então é daqui 23 anos. Então a gente tem um longo prazo, um longo caminho a percorrer. E como eu falei no título do vídeo, a gente vai mostrar na prática como é a nossa reserva de emergência. Então eu vou mostrar agora para vocês onde a gente aloca esses valores de forma bem simples e bem direta. E lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, é apenas mostrando como nós fazemos aqui no Amor e Finanças. Bom, como eu falei, eu gosto de usar um site que chama Investidor 10. Ele é muito útil para a gente simular a rentabilidade dos nossos investimentos e fazer o controle dos nossos ativos, né? Então, só para deixar claro, aqui nós temos o valor que eu apliquei desde o começo da criação da minha reserva. Hoje, esse é o valor bruto dela. E aqui foi a variação que ela teve durante esse período. Se você for analisar bem, dá uma diferença de quase R$ 30.000. Então, no caso, R$ 30.000 foi o que rendeu desde quando eu comecei a aplicação. E ela já tem alguns anos que eu já pratico essa metodologia do Gustavo Cerbasi, né? Então vamos lá, vamos começar a explicar certinho. Aqui na minha carteira, vocês vão ver que eu tenho um gráfico aqui na direita, que vai estar dizendo quais tipos de ativos eu tenho na minha carteira. Hoje, basicamente, minha reserva de emergência é composta por 3 tipos de ativos, que é renda fixa, fundos de investimentos e tesouro direto. Indo um pouquinho aqui mais para baixo vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Na parte de fundos de investimento, hoje eu tenho em torno da minha carteira de 15%, compostas. Eu tenho 2 tipos de fundos. Eles são fundos de investimentos que são aplicados em renda fixa. Porém, eles têm algumas particularidades. Primeiro que é gerado pela XP, e ela não tem uma taxa de administração. E ela basicamente vence um pouquinho o CDI. Então é um bom lugar para você deixar para ter um pouco de retorno acima da inflação. E claro, ela é D+1. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que assim que eu precisar do dinheiro, eu der o comando, ela precisa de apenas um dia útil para disponibilizar esse valor na minha conta corrente, né? Embaixo eu tenho o Trend, que é um fundo de investimento específico para quem usa cartão de crédito da XP. Então é aquela história do cashback, né? Eu tenho um cashback da minha fatura, ela volta nesse fundo de investimento aqui. É muito interessante porque além de ter um retorno na minha fatura do cartão de crédito, ela já entra num fundo que tem uma rentabilidade boa comparado com o CDI. Então de fundo de investimento são esses 2 e eles compõem 15%. Pensando em diversificação e redução de risco, a meta deveria ser que eu tivesse os 3, o fundo de investimento 25%, a renda fixa 25% e o tesouro direto 50%. Então um pouco desbalanceado, porque eu consegui uma boa oportunidade da renda fixa e eu acabei colocando um pouco mais do valor que eu tinha para a reserva de emergência. Então dando continuidade aqui, tesouro direto. O Tesouro Direto, ele tem um prazo, né? O papel que eu estou inserido agora, o prazo é 2027. Então, quando chega em 2027, esse valor volta para minha conta e eu tenho que realocar em outro ativo. Eu gosto muito do Tesouro Selic, porque ele tem uma liquidez diária. Então, todo dia você acompanha esse rendimento na sua carteira. E, além disso, é um tesouro direto.
é um dos investimentos mais seguros que se tem hoje no país, pois é investimento na dívida do país. Então, caso o único risco que você tem é se a economia venha a ter um colapso. Mas eu garanto para vocês que se o país tiver um colapso, esse aqui vai ser o menor dos nossos problemas, né? Então eu gosto muito para como diversificação de investimento. Ele compõe 51% da minha carteira e ele teve desde o início 44% de variação. Então quer dizer o seguinte, do que eu coloquei, ele teve uma valorização de 44%. Logicamente que tem alguns anos já que esse ativo foi adquirido, então não é do dia para a noite essa valorização, tá bom? E por último, nós temos a renda fixa. Hoje eu tenho somente um CDB, que o valor foi aplicado de 35 mil, ele teve uma rentabilidade de 25%, né? E ele é um CDB de liquidez diária. Foi uma proposta que eu consegui uns anos atrás, muito boa. Ele rende 104% do CDI. Então, pessoal, essa hoje é a composição da minha reserva de emergência. Logicamente que quando for passando o tempo, os objetivos forem mudando, a gente tem que fazer a verificação e a validação desses valores. Pode ser que o valor caia, pode ser que o valor aumente. E isso é baseado nos objetivos de cada um. Lembrando que você fazendo alguma mudança aqui, você tem que fazer o balanceamento da sua carteira e lembrando das regras básicas. Você tem que apenas se preocupar que a liquidez seja diária ou no máximo D+1. Ela não precisa ter um retorno tão grande, ela só tem que ser maior que a inflação para você não ter uma perda financeira, né, na sua carteira e continuar sempre investindo. Finalizando a sua reserva de emergência, você começa a sobrar um dinheiro que você começa a arriscar mais. Aí você começa a procurar ações, CDBs de longo prazo, onde o dinheiro fica preso e tudo mais. E aí, curtiu saber mais sobre como criar a sua reserva de emergência na prática? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos sobre finanças pessoais e dicas práticas para casais. Agora, eu quero saber de você. Como está a sua reserva de emergência? Deixe um comentário aqui embaixo contando como você está se planejando financeiramente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa começar a montar a sua reserva. E claro, deixe seu like para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdos relevantes para vocês. Até mais!